paz, meu irmão. E aí, como você está? Espero que esteja bem. Irmão, a nossa salvação em Cristo Jesus, nós podemos fazer uma comparação. Sabe aquela barra de exercício onde nós nos penduramos ali e praticamos exercícios nela? Se nós nos segurarmos naquela barra e dizermos, não, eu vou ficar aqui segurando até o meu último dia de vida, até o dia que o Senhor voltar. Pela força dos nossos braços, nós não vamos conseguir. Nós vamos soltar. Nós não temos força suficiente para nos segurar ali e nos manter firmados ali. Trazendo isso para salvação nossa, é da mesma forma. Nós não conseguimos pela força dos nossos braços, porque a salvação vem do Senhor, é pela graça do Senhor, é pela graça dele que ele nos fortalece e nos mantém firmados nele. Não é por nenhuma força que há em nós, não há nada de nós mesmos que nós conseguimos fazer que pode nos ajudar a alcançar a salvação em Cristo. Mas sim, é pela graça dele, é por ele que nos mantém firmado até o fim, até o dia assim que ele pedir as nossas almas. Como o irmão sempre diz, nós iremos encontrar o Senhor de duas maneiras, ou na vertical, ou na horizontal. Na vertical é quando o Senhor Jesus virá buscar a sua igreja. Lembrando que a igreja não é uma organização, mas sim um organismo vivo. Eu, você, pessoas juntas, unidas em Cristo Jesus. Então, nós iremos na vertical quando Cristo vir buscar a sua igreja, ou na horizontal quando o Senhor pedir as nossas almas. Mas nós devemos ter essa consciência que, da mesma forma que estamos segurados, tem muitas provas que usam essa barra, onde você se segura na barra e você tem que ficar o máximo possível segurando nessa barra. Tem outras pessoas competindo com você e você tem que segurar nessa barra e ser o último a soltar. Não há nada que possamos fazer. Nós não conseguimos ficar segurando essa barra, mas a graça do Senhor nos basta e Ele sim nos sustenta nela e nós nos firma nele. Aqui em João capítulo 15, versículo 5. Sem o Senhor nada podemos fazer. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Sem a graça do Senhor, nós nunca alcançaríamos a salvação. Mas através da graça do Senhor, nele alcançamos a salvação. Assim como um galho seco não se sustenta fora da árvore, nós também não conseguimos continuar na fé pela nossa própria força. Nós cansamos, caímos, só permanecemos de pé quando estamos em Cristo. A barra representa a caminhada cristã, que só é possível pela força que vem da videira. É a videira
que nos sustenta, que nos dá força, que nos mantém firmados para continuar em meio a tantas lutas, tantas provas, tantas batalhas. Aqui Jesus estava instruindo os discípulos sobre a vida no Espírito, logo antes de sua crucificação. Ele usa a metáfora da videira e os ramos para mostrar a completa dependência que devemos ter nele. Sem estarmos conectados a ele espiritualmente, estamos mortos e estéreis. Aqui em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9. Então ele me disse: a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. A graça do Senhor nos basta, é ela que nos sustenta. Cristo nos sustenta. E nós permanecermos firmados ali naquela barra. Porque se não fosse por Ele, nós não aguentaríamos. Aqui Paulo está falando de um espinho na carne que eu afligia. 3 vezes ele orou para que Deus tirasse aquilo, mas Deus respondeu que não tiraria, porque queria que Paulo experimentasse a graça suficiente e não confiasse em sua força própria. Como é difícil nós alcançarmos essa experiência. Muitas das vezes confiamos nas forças dos nossos próprios braços, queremos fazer as coisas com as nossas próprias forças, mas o Senhor nos leva a experiências como esta, onde devemos depender somente do Senhor. É nessas experiências nós olhamos para todos os lados e não há o que fazer, é depender do Senhor. Mas nós não devemos esperar chegar a essa experiência onde não há mais o que depender, aí eu vou depender do Senhor. Mas sim escolher depender do Senhor, mesmo tendo outras possibilidades, mas eu escolho primeiramente depender do Senhor. Quando sentimos que não vamos aguentar mais, como ao pendurar-se numa barra com os braços fracos, Deus está ali. Não é a nossa força que nos sustenta, mas a graça dele. Deus não quer que sejamos autossuficientes, mas dependentes. Aqui em Êxodo, capítulo 17, versículo 8 ao 13. Aqui vem falando de Moisés e a batalha contra Amaleque. E aconteceu que quando Moisés levantava a mão, Moisés levantava sua mão, Israel prevalecia, mas quando abaixava a mão, Amaleque prevalecia. Porém, as mãos de Moisés eram pesadas. Arão e Hur sustentaram as suas mãos, e as suas mãos ficaram firmes até o pôr do sol. Êxodo capítulo 17, versículo 11 e o 12. Aqui estava vendo a batalha. Israel estava ali e Moisés intercedia por eles. O Senhor tinha dado uma ordenança a Moisés, onde ele deveria manter seus braços levantados diante ali daquela batalha, para que assim Israel, o Senhor, ganhasse aquela batalha. Mas as mãos de Moisés eram pesadas e ele não aguentava ficar mais com suas mãos levantadas. E quando ele abaixava, o inimigo, os Amaleques, eles prevaleciam contra Israel.
Mas Arão e Hur iam e sustentaram as mãos de Moisés, para que assim eles vencessem a batalha. Moisés era o líder escolhido por Deus, mas mesmo ele não conseguiu manter os braços erguidos sozinho, mesmo sendo escolhido por Deus. Quando os braços caíram, o povo começava a perder, ou seja, a força humana não era suficiente para vencer. Foi necessário que outros sustentassem, e tudo isso sob a direção de Deus. A vitória não veio por Moisés ser forte, mas porque Deus deu sabedoria e graça para que ele fosse sustentado. Pela graça do Senhor. A força vem do Senhor. É Ele que nos sustenta. Assim como Moisés cansou, nós também não conseguimos ficar pendurados numa barra pela nossa própria força. Mas cedo ou mais tarde, os braços tremem, o cansaço vem e só a graça de Deus pode nos manter de pé. Somente a graça do Senhor que nos sustenta até aquele dia. Como Moisés na batalha, eu também canso, mas a vitória não vem da força do meu braço, vem da graça que me sustenta até o fim. Assim como Moisés, nós também ficamos cansados, afadigados, mas a graça do Senhor nos basta. O Senhor nos sustenta, Ele nos fortalece. Em Filipenses capítulo 2, versículo 13, porque Deus é quem efetua em vocês tanto o querer como o realizar, segundo a boa vontade dele. Aqui Paulo estava exortando os cristãos de Filipos a obediência e humildade. E mostra que até o desejo de obedecer vem de Deus. Ou seja, até o impulso de buscar a Deus, ler a Bíblia ou permanecer firme na fé, vem do Senhor. Tudo vem por Ele. Ele que nos traz arrependimento, Ele que nos impulsiona, tudo vem dele. Por isso devemos ter essa consciência. Não é pela força dos nossos próprios braços, mas sim a mão poderosa do Senhor. Não fomos nós que nos penduramos na barra da fé por conta própria e nem conseguimos nos manter nela com esforço próprio. O simples fato de desejarmos continuar já é um sinal de que Deus está agindo em nós. Tudo vem dele, até a disposição do coração. Em Isaías capítulo 40, versículo 29 e 31. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. A graça do Senhor faz tudo isso. Voamos, corremos, não nos cansamos, porque vem do Senhor essa força. O povo de Israel estava exilado e cansado, achando que Deus os havia abandonado, mas o profeta Isaías vem e lembra-los de que Deus não se cansa e fortalece os que nele esperam. A nossa força se esgota rápido. Basta eu
ir ali na rua, disparar correndo. Primeira disparadinha, 2 minutos eu já tô morrendo de cansaço. Mas a força do Senhor nos impulsiona, nos dá vigor. Como no cansaço físico de tentar se manter pendurado, mas aqueles que esperam em Deus recebem força sobrenatural. A vida cristã não depende da nossa resistência, depende da nossa esperança no Senhor. Em Filipenses capítulo 1, versículo 6. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. A obra já começou nas nossas vidas, se assim entregamos ela ao Senhor. Foi dado o start e Cristo é poderoso para completar essa obra nas nossas vidas. Aqui Paulo vem encorajando os filipenses, lembrando que não foram eles que começaram a jornada da fé sozinhos. Deus iniciou essa obra e será Ele quem a concluirá até o fim. Não é você que vai conseguir permanecer fiel até o fim pelos seus méritos, pelos nossos méritos. É Cristo que começou e é Cristo quem termina. Ele é o autor e consumador da fé. Em Hebreus capítulo 12, versículo 2. Sua perseverança depende da fidelidade dele, não da sua força. Nós não temos força alguma. A vida cristã não é sobre quanto tempo conseguimos nos segurar, é sobre quem nos segura, quem nos sustenta, quem nos guarda, quem nos livra dos perigos. É tudo sobre Cristo Jesus. E Ele é fiel nele mesmo, que Ele é a verdade. Ele é tudo que opera tudo em todos. Que nós possamos nos voltar a Ele e depender dEle. Porque Ele nos sustentará. Espero que os irmãos tenham entendido essa mensagem. Deus abençoe.